Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril, e começa agora mais uma live Papo com a IBES. Antes de começar a live com o secretário municipal de Turismo, Desporto e Cultura, Ivo Júnior, eu quero fazer uma homenagem a Flávio Ribeiro. Na quinta-feira passada, Flávio estava aqui na live Papo com a IBES. Estava falando sobre a realidade, o trabalho que ele estava fazendo em frente a essa rede de solidariedade. Flávio faleceu na manhã de ontem, onde ele sempre estava, no banco de alimentos, desde cedo da manhã. Flávio faleceu deixando legados de humildade, simplicidade, amizade. Flávio, para nós que a conhecia, era uma pessoa inspiradora. Era uma das pessoas que eu conheci que mais dedicava sua vida ao próximo, que mais dedicava sua vida a ajudar quem mais precisa. Ele atendia 20, o Banco de Alimentos atende 22 entidades beneficentes que distribui alimentos para quem mais precisa. Então, te digo, essa live de hoje ao meu sempre amigo, parceiro, Flávio Ribeiro. E hoje, para nossa live, tem o orgulho, de novo, de estar de volta aqui nas lives do Papo Guaibense, participou 2, 3 vezes, né? Já foi colunista do Repórter Guaibense, é cineasta. Falar do Ivo, assim, ó, não sei. O Ivo, desde a gestão do Maranata, começou em janeiro, né? E durante 2 meses, eu acho, por aí, ele optou, o Maranata, de não ter secretários municipais. Para quem não lembra, cultura é a bandeira maior do Repórter Guaibense. Ivo já foi colunista daqui do Repórter Guaibense sobre cinema e hoje está na frente de uma das pastas mais importantes do governo municipal. Hoje vamos falar sobre cultura com Ivo Júnior. Seja bem-vindo, Ivo. Gente, muito obrigado, boa noite. Antes de começar, então, Pedro, eu rendo aqui os meus sinceros sentimentos, a ti, pela perda do amigo, a todos, os familiares, os amigos do Flávio Ribeiro. E eu não tinha uma convivência com ele, mas conhecia o trabalho solidário dele no município, à frente do Banco de Alimentos, esse trabalho de uma nobreza que é incalculável. Então, eu estendo a todos os familiares e a todos os amigos e a ti, e rendo homenagens também a esse cidadão guaibense que tem, sem nenhuma dúvida, uma importância muito grande, e continuará tendo em homenagens e lembranças desse trabalho. Tá? Meus sentimentos a todos. Bom, dito isso, uma boa noite, Pedro. Agora, vocês já viram que ele fez um atalho no meu sobrenome, que é natural, eu estou acostumado com isso na minha vida. É proposital já. É Schergel, mas eu vou tentar, eu optei, Pedrinho. Ivo Schergel Júnior, mas Ivo Júnior, vivo, como muitos me conhecem nesse município, muitos amigos. Quero te agradecer, Pedro, ao Repórter Guaibense, ao qual deixei de fazer parte com muita dor no meu coração. Adorava escrever minhas colunas, embora tu me pressionasse, às vezes eu, com um tempo apertado, não conseguia entregar no prazo, mas sempre fiz com muito carinho, com muito orgulho e com muita felicidade de tu ter esse olhar, Pedro, tu aí como proprietário do jornal, para o audiovisual, para toda a nossa cultura,
Quero estender um abraço a ti e a todos os colunistas, que eram até pouco tempo meus colegas colunistas, que fazíamos os colunistas ocultos, ganhei presentes, era muito divertido. Eu sinto muita falta, era muito feliz ali naquela família, mas assim que der, se for possível, a gente volta. Obrigado, Pedro. Estou aqui para responder, meu irmão, com muito orgulho, com muita honra e com muita responsabilidade, que eu aceitei o convite do nosso prefeito estar à frente dessa cadeira hoje, a qual eu sempre, de uma maneira ou outra, como artista, como produtor cultural, como produtor audiovisual, e sempre que estive ou estava em Guaíba, minha cidade natal, né, era o braço da prefeitura que eu também sempre acabava batendo, a porta que eu acabava batendo, por conta das necessidades, por conta de projetos. Então, eu conheço muito bem as necessidades do nosso povo, por estar sempre desse lado, do outro lado do balcão, e hoje estar desse outro lado do balcão. Então, Pedrinho, eu quero te dizer que dos meus maiores desejos hoje à frente da pasta, e te deixar aí à vontade para perguntar e conversarmos e tu mediar e nortear a nossa conversa, te falar que a minha maior luta nesse momento é começar a construir pontes, verdadeiramente pontes, em vários locais que eu consegui identificar e ouvi, depois de uma escuta grande, que a gente vai falar sobre o Setudec Escuta, onde eu encontrava, ou onde encontravam muros. Então, acho que o maior legado aí desses 30 dias, que é pouquíssimo, né, que eu estou à frente da pasta, 30 dias em termos de dias úteis, nem sei se chega a 30, né, um mês e um pouquinho no total. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho e vou honrar cada dia. Nós não somos exatas, né, Ivo? Nós somos sociais, é ruim um cálculo ali, né? Sim, não. E eu nem tenho responsabilidade de ser exato, por isso que eu já... Né? E é isso, Pedro, eu me sinto muito honrado e acho que o nosso prefeito, Marcelo Maranata, qual eu sou muito grato por realmente ter colocado o meu nome, ter confiado em mim, né, essa pasta tão importante, que representa tantas pessoas e segmentos que eu tenho tanto amor e carinho, e que eu sempre trabalhei em vários desses segmentos ao longo da minha vida, né, inteira, dedicada à cultura como um todo, né, e não só minha formação acadêmica, minha especialização, tudo na minha vida sempre foi para tentar me aprofundar, melhorar em termos de conhecimento e o resultado final da minha arte, né, que passou a ser audiovisual. Eu já fiz muito teatro, enfim, acho que a gente vai conversar e eu vou te deixar nortear, mas quero te dizer que hoje eu tenho uma consciência muito clara que o nosso prefeito, que me colocou nessa cadeira sem eu ter um partido, sem eu nunca ter sido candidato, ter me colocado aqui é um olhar muito claro que ele quer alguém técnico, que realmente, né, olhe para as comunidades, olhe para os jovens, para as crianças desse município e auxilie aqueles que muito precisam, independente de faixa etária, independente de classe social, econômica, etc. Então, eu sou muito honrado e é um desafio, viu, Pedro? Sim, e para quem não sabe, para quem não conhece o IVA, fui olhar as colunas do Isaac, que é nosso colunista de cultura aqui, para dizer quem é o Ivo, né? O Ivo trabalhou com várias produtoras, a Cepelin Filmes, a TGT e a Oxigênio. Atualmente se dedicava à direção da Appleton Filmes. Tu pode me corrigir qualquer coisa. Profissional bastante reconhecido em seu segmento. No cinema foi premiado em vários festivais com documentário Chatas 11, Chatas 3, tá? Já tendo dirigido vários outros curtas-metragens. Em breve estreará o longa A Flor da Chigóia, do Rio de Janeiro. Para quem o Ivo já passeou em diversos cantos do Brasil com o cinema, com a cultura, né? Então, chega Ivo, depois desse tempo todo dedicado ao audiovisual, tu assume uma pasta, uma secretaria de cultura.
quando vieram os rumores, pode ser, os rumores que tu ias que assumir a pasta de cultura, o que pensou na tua cabeça, tipo, for aceitar o que falta, qual foi teu pensamento, assim, quando ia já assumir esta pasta tão importante para nossa cidade, que é, inclusive, reconhecida como berço da Revolução Farroupilha? Pedrinho, na verdade, a primeira coisa que passou na minha cabeça é que estava todo mundo maluco, porque isso não ia acontecer. A primeira coisa foi essa, inclusive, não só tu, como outros amigos colunistas, jornalistas locais, né, alguns até estaduais, amigos também, devido a muitos anos eu trabalhar com jornalistas, né, em televisões, como SBT, RBS, enfim, me questionaram, teu nome está na boca do povo, que nem dizia, eu dizia, gente, e era verdade, né, o nosso prefeito, Marcelo Maranata, em nenhum momento, ele nunca me prometeu, nunca houve nenhum compromisso que eu seria secretário. Vocês sabem que é importante dizer, na minha carreira, na minha produtora, né, claro, nós como cineastas, minha produção acadêmica é produção audiovisual, né, com especialização em cinema, e eu tenho também, né, uma especialização, uma pós-graduação em gestão e marketing, o que me habilitou ao longo desses anos, além de fazer filmes, que são a minha grande paixão, dirigi muitas campanhas publicitárias, com isso vieram campanhas políticas, eu dirigi muitas campanhas políticas, inclusive em Porto Alegre, cidade que eu morei muitos anos também, e dirigi no interior, Pelotas, enfim, né, sempre eu dirigi a questão audiovisual, trabalhando muito profundamente, com coordenação política, etc e tal, com o coordenador, né, não eu sendo coordenador político, e sim coordenador de comunicação. E isso houve, né, eu tive um êxito grande nas campanhas que eu fiz ao longo da minha vida, então quando chega essa época, realmente eu sou, graças a Deus, bem procurado, assim, para trabalhar, e a gente não tem braço para atender muitas campanhas. E aí, quando eu saí da emissora SBT e voltei a Guaíba, eu conheci o Maranata na emissora do SBT, ele como vice-prefeito na época, ele foi numa van com a então secretária Cláudia Mara, eles foram lá no meu programa, o meu programa do SBT Heranças do Sul veio para Guaíba, ocupou durante um ano o Coelhão, então eu tinha uma cidade cenográfica praticamente ali, foram 6 anos, algo parecido, eu fiquei no ar com esse programa Heranças do Sul, eu era diretor da minha produtora, eu não era apresentador, né, apresentava depois Masbá, Verão SBT, várias outras coisas. Mas foi assim que eu conheci o Marcelo Maranata, que era o vice-prefeito do Henrique Tavares na época. E eu me lembro que ali eles foram lá nos meus estúdios em Porto Alegre, ficaram encantados, e a gente, na época, tentou, de uma forma muito profunda, criar um polo cinematográfico em Guaíba. Eu não estava nem residindo em Guaíba, né? Minha família toda é daqui, claro, eu vinha visitar, mas eu não morava aqui nessa época, estava residindo em Porto Alegre. Então, houve esse approach, essa aproximação, né? E quando eu voltei, depois, enfim, saí do SBT, agora dei um hiato grande aí para o pessoal entender, voltei a morar em Guaíba, né? Eu saí daqui com 17 anos, vinha sempre aqui, mas efetivamente voltei a morar aqui depois dos 30 e muitos, por aí, né? Voltei a me repatriar no nosso município. E ocorreu que muito próximo de quando eu voltei a morar aqui, iam ocorrer as eleições, né? Não essas, mas as anteriores, me ajuda aí, Pedro. Nós não somos das exatas, que nem tu diz, nós tivemos agora em 2020, 20. E a anterior foi 2016, correto? 16, sim. Então, somos ruins na matemática aí, pô, mais ou menos. E em 2016, e aí me chamaram, eu fiz a coordenação da comunicação, e ali, Pedro, foi pela primeira vez na minha vida que eu não só executei uma campanha no que concerne a uma PJ, embora eu fosse PJ, uma pessoa jurídica, uma empresa contratada, né, e eu como profissional contratado para fazer, mas eu realmente, de verdade, me apaixonei pelo projeto de governo, pelo plano de governo que o Maranata tinha apresentado lá em 2016, que já era oriundo de 2012, muito parecido, e que é muito parecido com o modelo, né, do plano de governo que está sendo e que nós estamos executando hoje com ele eleito.
Então, dessa maneira, Pedro, foi que eu acabei, né, entrando. Peraí, que entrou um negócio na minha tela aqui, vamos tirar. E foi dessa maneira que eu tive uma aproximação maior. Então, eu fiz um filme, né, naquela época sobre a história, sobre a vida do Marcelo, que acho que ainda está, quem procurar no YouTube, chamado Abrace o Amanhã, que era o slogan da campanha. E nós tivemos uma campanha muito bacana, muito propositiva, assim, em termos de marketing, de proposta e tal. Ok, acabamos não sendo eleito naquele pleito, e aí o Maranata virou um amigo, e a família do Maranata, não tem a menor dúvida, independente de questões políticas, viramos amigos. Ele sempre acompanhou as minhas façanhas, né, artísticas. Tive depois, né, um contrato de cuidar do marketing da CDL, onde o Maranata, na época, era o presidente. Então a gente começou a bater uma bola muito legal, e eu a trabalhar, e ver nele um gestor que realmente sempre me inspirava. Ele buscava, incansável, é algo que eu tenho assim uma extrema admiração. E não me lembro, não só em Guaíba, eu me lembro aonde eu vivi nas muitas cidades, de um prefeito que chegasse tão cedo e saísse tão tarde, né, que realmente vivesse como ele diz. E eu estou falando isso tudo por admiração, viu, Pedro? É real, não tem ninguém me orientou a dizer uma palavra nessa nossa conversa. E eu acho que tudo isso, Pedro, essa aproximação, ele vendo o meu trabalho, aí nessa campanha eu estava também à frente da comunicação, né, até dele com a Claudinha, mas eu tive Covid, e aí houve um fato muito triste no meio, bem no início, no disparar da campanha, eu perdi uma irmã, né, faleceu uma irmã minha, e eu não tive muitas condições psicológicas de realmente continuar, né, a estar à frente de uma campanha. Então eu me distanciei, mesmo assim voltei, depois que eu melhorei do Covid, psicologicamente e emocionalmente estava mais seguro, né, e voltei para a campanha. Ajudei no final, venceu, fiquei muito feliz, vim comemorar. E ok, passaram-se todo esse tempo, Pedro, e agora tudo isso para colocar como é que eu vim parar nessa cadeira de secretário do Marcelo, já que eu não, né, como eu disse, não tinha nenhum partido que estivesse brigando lá por mim, ou não sou nem suplente, nem vereador, nem candidato, e nem partidário, né, nesse momento da minha vida. Então, quero dizer para vocês que foi uma surpresa muito grande. Embora eu quisesse, o Maranata sabe que eu queria, sabe que eu, ao longo das nossas conversas, como amigos mesmo, ele sabe que eu desejava, sabe da minha vontade, que eu sempre explanei para ele, porque eu já fazia através do Projare, de outras ações, eu sempre imaginei que nós tínhamos que criar um mercado mais profissional que eu digo de mercadológico mesmo, né? Que a nossa arte pudesse resultar para os nossos artistas, né, retorno financeiro, né, que fosse fomento também de emprego artístico, que não fosse só um hobby de uma galera que às vezes estuda, porque eu tive que ir embora, Pedro, daqui, e é natural, eu entendo, pelas questões, né, todas da minha época, e eu acho que nós temos uma fuga intelectual, uma fuga artística, um êxodo, que eu acho muito triste. A gente prepara, aí os nossos grandes artistas, ele não tem nem como ficar nem um pouco aqui, porque ou ele para conseguir trabalhar e vencer a sua vida, ou ele vira um hobby e ele não consegue aprimorar ao ponto de ter competitividade. Essa é a minha opinião, tá, Pedro? Fique claro. Competitividade no audiovisual ou na dança, um ou outro, né, que a gente vê ali que foge de toda essa regra que eu estou dizendo, com muito esforço, com muito esmero, com investimento pessoal, consegue deslanchar. Isso também é no esporte, né? Então, Pedro, ele sabia dessa minha ânsia de tentar virar essa chave. E eu recebi com muita surpresa, irmão. Então, assim, eu quero te dizer que surpresa, vou te responder objetivamente depois de toda essa história, recebi essa notícia com muita surpresa, mas com muita gratidão, né, com muita vontade de trabalhar e entendendo absolutamente a dimensão da representatividade e de quem eu represento e da importância, né, que eu tenho nesse momento para tanta gente que precisa desse braço do poder público do nosso município.
Secretário, para início de conversa, tu assume a Secretaria de Cultura bem diferente como os antigos secretários de Cultura assumiram, né? Porque nós estamos vivendo ainda pandemia, e a Secretaria e o setor cultural foi o primeiro prejudicado, porque eu lembro aqui quando o então prefeito Esperoto, a primeira decisão dele foi cancelar o carnaval, que ocorreria há 2 semanas, uma semana depois de quando iniciou a pandemia, e tu assume a Secretaria de Cultura no momento que ainda estamos vivendo em pandemia. Como tu fez isso? Como tu observa o setor cultural numa pandemia e o que tu pretende fazer até isso durar? Espero que esse momento passe logo o mais rápido possível. Bom, Pedro, esperamos todos, né? Enfim, eu realmente tenho uma empatia muito grande por todos que estão vivendo nesse momento com as suas famílias essa situação do Covid. Inclusive, minha mãe se recupera depois de um momento muito tenso no hospital, né? Graças a Deus, inclusive aqui no nosso hospital, ela foi muito. Tiveram um cuidado grande, uma vontade grande, mesmo diante de dificuldade. Mas eu quero te dizer que eu não penso em fazer, Pedro. Nós já estamos fazendo. Que bom tu me perguntar isso, porque eu quero te mostrar aqui como nós estamos trabalhando. Muito sucinto, porque isso tem que ser mais aprofundado, tá? Nós estamos trabalhando aqui na nossa secretaria, criamos uma classificação de bandeiras para os eventos. Então, exatamente respondendo a tua pergunta, nós criamos, esse aqui é uma sugestão que foi enviada para o gabinete de prefeito do novo calendário de eventos. Né? Obviamente, não tirando nada das grandes conquistas que já houveram nas gestões anteriores, mas agregando, sim, aí muitas ideias do nosso modelo de gestão, do nosso modelo de pensar políticas públicas, e sim, principalmente, um norteamento de centralizar da nossa secretaria, dos nossos eventos, das nossas ações, chegarem nas vilas, de pisar nos nossos tapetes vermelhos, eu sempre digo isso, com os pés sujos de barro da vila, até que a nossa usina de asfalto consiga asfaltar, enfim. Nós temos muitos sonhos, né, Pedrinho? E vontade de realizá-los com um trabalho árduo. Mas aqui, ó, tu pode ver a classificação. Então, dito isso, Pedrinho, eu vou fazer assim, uma leitura rápida para entender. Ó. Os eventos serão realizados conforme os protocolos sanitários de cada bandeira. Então, nós vamos fazer aqui, nós criamos um esquema claro de como fazer cada evento conforme a respectiva bandeira. Porque eu vou te dizer uma coisa de coração para todos que estão aqui nos acompanhando pelo Repórter Guaibense, que eu tive uma frustração muito grande quando eu não consegui fazer nada na Páscoa. E quero lembrá-los que tem uma coisa muito diferente hoje do que na época do Carnaval, que foi cancelado, e de outros eventos, inclusive a Feira do Livro, que seria em maio, que também foi cancelada na gestão anterior. Eu quero lembrá-los que a bandeira era bem mais amena quando cancelaram. Hoje eu vivo a bandeira preta. A bandeira não era preta. Os eventos foram cancelados com bandeiras amarelas, com bandeiras laranja, que tinham possibilidades, só que eu também entendo, Pedro, e eu vou citar, se eu não me engano, foi até o prefeito de Porto Alegre, não tenho nenhuma relação política, mas eu acho que foi uma sábia colocação do prefeito Melo. E ele disse uma coisa que eu acho que cabe muito, eu achei muito propícia, porque nessa pandemia, né, não há professores, só há alunos. Então, eu não estou falando isso em forma de crítica, mas de relação, para nós entendermos o momento de ser, que foi cancelado. Então, quando tu coloca para mim, embora estejamos sim numa pandemia, eu quero dizer que o momento da pandemia não é o mesmo. O número de infectados, o número de possibilidade de infecção, o número que a gente tem hoje, né, das diferentes aí, formas, né, que se passa o Covid, né, as cepas, as diferentes cepas, esse é o termo que eu queria usar. Então, o cenário não é igual, o cenário é muito pior do que quando
foram cancelados esses eventos que tu está dizendo, Pedro. Essa é uma realidade, senhores. Só estou falando de fatos, né? Me atendo apenas a fatos. Mas, voltando a quando eu tive uma decepção pessoal, ao ter cancelado a Páscoa, perdão, ao não ter feito um evento ou algo na Páscoa. E ali eu defini, Pedro, para mim e para minha equipe, pedi, que é uma equipe que eu quero mandar um abraço muito grande, que ela ainda é uma equipe bem reduzida, porque a maioria dos CCs, até pelos protocolos sanitários, de 25%, e o nosso prefeito teve uma grande ideia, para mim foi genial, a gente não deixou os CCs em casa para não ficarem no mesmo espaço, ele otimizou isso com a nossa Defesa Civil, para fazer os trabalhos que vocês sabem, muito nobres, que a Defesa Civil fez durante todo esse período e continua fazendo. Mas mesmo com essa equipe reduzida, eu disse, galera, não quero cancelar mais nada, eu quero que a gente tenha uma opção para tudo. Então eu não quero e não pretendo cancelar, óbvio que essa é a nossa vontade, Pedro, isso nem de longe é uma promessa, porque ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, né? A prioridade do nosso governo é a saúde, e se não é a prioridade de algum governo, deveria ser, isso sendo dito por um artista que realmente olha para a arte como a prioridade da vida, né? Como um todo. E nesse momento o turismo e o esporte também fazem parte da cadeira. Mas efetivamente, Pedro, quero te dizer que a nossa ideia é adaptar todos os eventos e não cancelar nada mais que realmente seja de prioridade e que o nosso prefeito, né, o gabinete do prefeito entenda e seja aprovado após isso pela Câmara de Vereadores e a gente comece a executar os eventos. Eu não fiz a Páscoa, que até nós íamos fazer algumas lives e tal, mas como eu estou há muito pouco tempo na secretaria, eu ia ter que fazer algo em alguns dias. E aí eu quero dizer para todos que se for para fazer uma coisinha só para dizer que eu fiz ou que nós fizemos, Pedro, tu me conhece, eu não vou fazer. Porque, senhores e senhoras, eu me comprometo que tudo que nós formos fazer, nós vamos partir do ganho que a antiga gestão possa ter dado para o nosso município, em termos de evento, em termos de cultura, é desse ponto para mais, não é desse ponto para baixo, e nem ficar desse ponto nos interessa, né? É dali para mais. Acho que é mais ou menos isso, acho que eu respondi a tua pergunta. Mencionar aqui que a Alice está nos assistindo, ela que autoriza o secretário. Ela que me deixou falar aqui. Por isso que eu tenho que cuidar, porque tem que fazer uma boa entrevista para a semana que vem, mais um secretário, ela autoriza. Tu falou em eventos, eu ia falar isso mais tarde, mas vamos botar agora, já que tu mencionou. Nós temos três grandes eventos, os três maiores, que eu cito aqui, a Feira do Livro, que a Feira do Livro acontecia agora em maio, abril, maio, né? Nós temos a Semana Farroupilha, que é em setembro. Nós temos o Carnaval, que é em março do ano que vem, né? O que tu pretende fazer com esses eventos que são, sim, eu posso estar errado, mas os três maiores eventos que nós temos na cidade, ainda mais pela importância desses três eventos para a nossa comunidade, o que tu pretende fazer com esses eventos? Vamos ter a Feira do Livro. Bom, vamos por partes. Primeiro, Pedro, quero te dizer que, já como secretário, está perguntando sobre a minha gestão, sobre as minhas ideias, sobre o que eu penso, e eu já de cara penso que esses não são os três eventos mais importantes para o nosso município. Eles podem ter sido, até então, os três eventos mais importantes. Eu, sinceramente, sem demagogia, acho que todo evento será importante. Óbvio que a gente tem impactações e estratégias, sejam elas turísticas, sejam elas mercadológicas, enfim, de toda a natureza, de fomento da economia, tudo isso são importâncias diferentes, e eu entendo que tu, quando fala dos três mais importantes, eles estão situados aí em todas essas questões que eu coloquei. Mas eu quero te dizer, Pedro, que eu vou lutar para que a gente tenha eventos tão importantes quanto esses, por exemplo, no mês da consciência negra, por exemplo, né, que sejam tão importantes
quanto à Semana Farroupilha, porque a gente entende, a minha gestão, eu aqui, o nosso governo, a gente vai lutar para que as coisas sejam equiparadas, importâncias, tanto entre segmentos, entre pessoas. Eu disse isso no Setudec Escuta, né, muito importante. Em breve nós vamos lançar, tá aqui, ó, um relatório, para vocês verem, de 36 horas de escuta. E esse documento vai estar à disposição de todo o público, de todos os segmentos. Apenas, meu primeiro ato aqui foi ouvir, e nós fizemos, documentamos, e vou entregar para todos os vereadores, na mão do prefeito e da vice. E aqui, gente, tem 35 horas de quem quisesse falar conosco e dizer o que espera, o que não espera, o que achava que estava errado, o que acha que pode acertar, quais eram as expectativas, enfim. E nessa atitude, Pedro, de ouvir, tu começa a entender que não somos nós que temos que dizer o que é importante para o município. É a população que tem que dizer o que acha importante e a gente executar. Então, essa reversão, essa inversão necessária de valores, ela tem que ser construída. Ela tem que ser, e vai ser difícil, porque a gente sabe, vocês sabem, eu sou um ativista da equidade. Eu não penso nem em igualdade, gente. A gente não está falando de favorecimentos e nem de deixar todo mundo igual. A gente está dizendo de dar mais para quem precisa mais, dar menos para quem precisa menos. E aí existe uma equiparação. Dito isso, que pode, eu não sei por que, assustar alguma outra pessoa achando que vai perder alguma coisa com isso, eu quero dizer que ninguém vai perder nada. Nosso município só vai ganhar com um olhar mais amoroso, mais humano, que é uma gestão humanizada que tanto o nosso prefeito fala, tanto a nossa vice-prefeita fala. E dentro desse olhar humanizado, Pedro, é óbvio que nós não temos nenhuma vontade, como eu te disse antes, nenhum evento nós pretendemos cancelar. Agora, é natural, e eu não poderia te dizer ainda como, porque não cheguei ainda, como eu te disse, há 30 dias nessa cadeira, entender se serão os mesmos formatos, da mesma forma, mas é fato que nós vamos trabalhar para nada ser menor, tudo ser maior, e as grandes conquistas que estão dentro, né, aí desse espectro que eu falei de fomento da economia, fomento turístico, cultural, é óbvio que nós não vamos diminuir, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido o nosso prefeito colocar alguém da cultura vir aqui para diminuir essas questões. Mas tem que haver uma compreensão, né, de um novo modelo de gestão, né, e um novo modelo de como vai se distribuir a renda do nosso orçamento, que, na verdade, todos sabem, né, é uma questão política. Nós ainda estamos aqui praticamente executando o orçamento da gestão passada, com nossa forma de ver, mas, né, nós não, conforme o nosso PPA, nosso LOA, aí, o orçamento anual, nós não conseguimos ainda, e qualquer um, né, nós estamos executando, né, muitas coisas ainda no modelo da gestão passada, trazendo da nossa forma de fazer, é óbvio. Mas estou falando as amarras de questões orçamentárias. Dito isso, Pedro, sendo mais efetivo, sim, não pretendo e não vamos cancelar a Feira do Livro, vamos ter a Feira do Livro, muito provavelmente virtual, né, porque não há como fazer ela de forma presencial, até porque isso pode correr o risco dela não acontecer, porque se não trocar a bandeira e eu estiver produzindo algo presencial, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, ela será cancelada. Então, assim, nós já estamos fazendo reuniões internas com a equipe. Aqui eu criei já uma dinâmica muito interessante. Vocês sabem que eu sou oriundo aí de produtoras, trabalhando em startups. Sempre a minha vida foi relacionada à economia criativa nas suas mais diferentes vertentes, mas as dinâmicas as quais eu conheço como gestor, que eu conheço, elas são muito mais parecidas, né, com startups do que com questão de um setor público, né? Então, assim, eu estou trazendo para cá dinâmicas de trabalho do setor criativo, que é como eu penso aqui a nossa secretaria, né? Que é a mais que tem que ter essa efervescência na sua criatividade, na sua imaginação, para poder propor isso para os artistas. Então, nós estamos pensando, sim, nós vamos convidar não só os responsáveis, né, também dentro do nosso conselho, né, para opinar, a gente quer ouvir, para dirimir
né, que inclusive uma das funções reais do conselho, que é essa, que é consultiva, para consultar, tu como conselheiro, sabe que eu já estou consultando, pedindo também, né, esse nosso pacto de todo mundo descer de um certo pedestal que a gente precisava para brigar pelos nossos direitos, para quem sabe todo mundo se ajudar e construirmos um pedestal onde todo mundo suba e evolua. Então, acho que essa construção para mim é mais importante, Pedro. E sim, penso na Semana Farroupilha, acho que é uma conquista muito grande do nosso município, né? Ainda não consegui, com as muitas conversas, né, ter uma conversa clara e objetiva com o nosso prefeito, qual é a ideia dele, o modelo dele, mas tenho certeza, pelo pouco que conseguimos ainda conversar sobre isso, né? Imagina o nosso prefeito, né, Pedro? O cara pegou, pelo amor de Deus, olha as questões de saúde. Eu muitas das vezes pedi reunião e tentava resolver para não levar problemas, porque nós temos, não só ele, como toda a nossa equipe, as pessoas, olha a quantidade de óbitos que nós tivemos, então, o mínimo de empatia, o mínimo de sensibilidade, para a gente entender quando é hora de realmente cobrar, de ir para cima, de questionar, e o momento realmente de empatia com o próximo, de entender, é assim, nós queremos os nossos direitos, nós estamos lutando, estamos trabalhando, mas é esse momento. Não pretendo cancelar nada, tá, Pedrinho? Nada. Só adaptar para a realidade da pandemia. Sim, sim. Mencionaram outro evento aqui também que é importante, que é a Recoluta da Canção Crioula, né? Que é outro evento que é patrimônio histórico-cultural da cidade. Também mencionaram aqui também esse evento. Sim, da mesma forma, imagina, além de tudo, eu sou um fã pessoal da Recoluta. Imagina, não faz nenhum sentido um secretário de cultura que quer acabar com o patrimônio cultural do município não deve sentar nessa cadeira de forma alguma. Tu falou muito de economia criativa, né? Quando pensa em economia criativa do setor cultural, tem, para quem não sabe, tem muita gente que trabalha com cultura. Nós tivemos ano passado e nós tem esse ano também projetos de incentivo da Lei Aldir Blanc, né, Ivo? Né? E também teve projetos daqui da cidade também por contemplados com o edital da CUFA, né? Então, é bom mencionar esses projetos de incentivo cultural também, para também destacar a importância da economia na cultura, né, Ivo? Olha, Pedro, que bom tu tocar nesse assunto, né? Porque é uma bandeira que eu defendo muito e tu sabe também, né, nosso convívio de artista, a gente não cansa de tentar deixar claro para os governos, deixar claro para as pessoas que cada real investido em cultura ele volta em dobro, no mínimo, né, para os cofres públicos, como recurso final, além de ele ter percorrido e fomentado uma cadeia, né, da economia criativa de muita gente que passa pelo comércio, passa enfim, pela rede hoteleira, que fomenta o turismo, né, ou seja, uma peça de teatro. Desculpa, eu fico assim porque eu falaria sobre economia criativa que eu tomaria todo o tempo, mas é exatamente isso, Pedro, que eu acho que a gente tem que entender, e eu gostaria de colocar para todos que têm dúvidas, e é natural, temores, e é natural, sobre a minha gestão à frente da cadeira, depois de tanto tempo com um modelo de gestão, né? É muito importante, eu falo isso com muita veemência, que é muito importante a gente compreender que aqui a gente não julga um modelo de gestor ou de gestora, mas a diferença do modelo de gestão, né? Então, às vezes alguém acha que há uma crítica específica, não. Inclusive, eu tenho uma relação muito próxima com a minha antecessora, a gestora dessa cadeira aqui. Isso não tem nada a ver, eu admiro muito as grandes conquistas, enfim, com o seu modelo de gestão que ela trouxe. Mas, como eu disse para vocês, aqui hoje é um outro modelo, e nesse modelo de gestão, a economia criativa, ela está, e eu compreendo ela, como a serviço do desenvolvimento econômico do município. Então, eu acho que um ator no teatro, ele está desenvolvendo a economia. Acho não,
perdão, tenho absoluta certeza, está desenvolvendo a economia, está desenvolvendo o turismo, que por si só desenvolve a economia. E aí é essa cadeia que nós estamos falando, que ela é alimentada. Então a gente está falando de costureira que faz figurino, só assim rapidamente, né? Da escola de samba. Olha o que a escola de samba gera de renda. Então, quando o governo ou empresas dão lá para a escola de samba vai lá e gera. Desde o cara que vai lá no local dos ensaios, lá nos barracões, que vão lá no barracão para vender cerveja. Isso, saca? Desde isso até a avenida com as luzes e todo o glamour. Então, é necessário que se entenda que investir em cultura é investir no município, é investir em turismo, é investir em toda essa roda. Sendo que, Pedro, a gente fala muito só da cultura, né, lembrando das artes como um todo, mas a economia criativa, já dizer criativa, a gente tem que relacionar com startups, porque é criativo. A gente tem que trazer, por exemplo, a gente tem grandes exemplos aqui no município, né, que geram renda através aí de apps, de aplicativos. Isso se dá através da economia criativa, né? Economia limpa, economia. Então eu acho, e eu quero muito, Pedro, na frente dessa pasta, né? Eu acho que o nosso prefeito, Marcelo Maranata, compreende e tem um approach, uma aproximação muito clara disso e me colocou desafios claros nesse sentido. Muito em breve, a curto prazo, nosso município vai se deparar com ações da nossa secretaria muito inovadoras para o que concerne, né, a história pública, do poder público do nosso município, em relações de inovação, de economia criativa, para fomentar, para gerar renda, inclusive, para os artistas, para os artesãos, para os geradores de conteúdos. Então, assim, é um plano muito claro, muito extenso. Eu estou há muitos dias, Pedro, concentrado, escrevendo, planejando, porque quando nós botarmos o nosso bloco na rua, e isso tem que acontecer em breve, tu me conhece, quem não me conhece sabe, mas quem me conhece melhor sabe que eu realmente sou um cara, um workaholic, ligado no 220, eu amo o que eu faço, e é por isso que eu gosto muito do que eu faço, e eu deixei de investir, Pedro, pela primeira vez em toda a minha vida, nos meus projetos pessoais, para investir no projeto da comunidade de Guaíba. E me sinto verdadeiramente, me sinto e sou hoje um empregado da comunidade de Guaíba. Me coloco nessa condição, me coloco claramente compreendendo que eu não sou secretário, eu estou secretário, e entendo que isso é passageiro, e o que eu quero deixar aqui é um legado, inclusive para que eu depois possa usufruir dessa rede de economia com o meu trabalho de cineasta, com o meu trabalho de ator, com o meu trabalho de diretor. Acho que Sim, tranquilo. Eu também falo muito, então não tenho moral nenhuma para falar, não. Ivo, além da cultura, tu também é secretário de Turismo e Desporto, né? Então, nós vamos largar um pouquinho a cultura agora e falar de turismo, né? A cidade também é conhecida como Guaíba, berço da Revolução Farroupilha, tem a Casa de Come e Jardim, que é um ponto, e os ciprés, que são pontos turísticos também muito fortes da cidade por sua história. Eu queria saber um pouco quais seus projetos para o turismo. Boa, Pedro, me desculpa, não é uma discordância, mas, de novo, é uma outra visão. Eu não tenho como fazer o que tu me pediu. Tu pediu para eu largar a cultura para falar de turismo. Não consigo imaginar como isso é possível. Se eu largar a cultura, não consigo entender como realmente ter ferramentas razoáveis para a fomentação de turismo. Claro que eu entendi, estou fazendo uma brincadeira em cima da tua colocação, mas a maior ferramenta, além de muitas outras, mas na minha compreensão, e é claro dizer que essa é uma opinião pessoal, o turismo, ele deve se usar da maior ferramenta que ele tem, e aí eu acho que entra a cultura, tá? E eu acho que o resultado dessa união é o desenvolvimento econômico.
que também não... Eu vejo o turismo muito ligado ao desenvolvimento econômico, mas a necessidade da cultura para criar também elementos para a geração de turismo. Porque quando a gente fala o que gera o turismo, vamos lá, tirando essa cultura mais teoricamente conhecida pela maioria, vamos lá, belezas naturais, patrimônio natural, cultura. O que gera turismo? Vamos lá, vamos fazer um exercício aí, tá? Juntos. História. Cultura. Né? Cultura da humanidade, cultura como identidade, cultura. Vamos fazer eventos para trazer gente, cultura. Então, gente, tirar a cultura para o turismo é muito complicado. Mas nessa minha relação, Pedrinho, de cultura como ferramenta para alavancar o turismo na sua mais ampla visão, na sua mais ampla, o seu mais amplo significado do termo cultura, né? Nesse sentido que eu digo, nós temos muitas questões, nós temos uma valorização, né? Eu tenho inclusive o prefeito me pegou aqui na secretaria no meu 3º ou 4º dia, me levou para o mercado público, né, para as hoje ruínas do mercado público, que eram, além de ruínas, praticamente uma cracolândia, estava virando aquilo ali, e numa ação muito simples, teoricamente, o prefeito já mudou a cara daquela região com uma limpeza muito profunda, porque há muito tempo aquilo não era limpo, aquilo estava tirado. Então, isso já demonstra o carinho que ele tem, e eu já posso trazer claramente aqui para ti, Pedro, que ele me levou lá e disse, eu preciso disso aqui. Assim que, né, primeiro, dá um jeito nisso aqui. Literalmente ele me disse isso. E aí eu fui atrás, Pedro. Não vou entrar em méritos, né, internos que aqui a gente, né, herdou naturalmente, como qualquer outra gestão herdaria de uma outra gestão que assumiu, né, processos, projetos e naturais. Então a gente, além de se situar com o projeto, a gente está articulando coisas que estavam travadas, paradas desde 2016, e que eu fiz andar mais nesse um mês que eu estou aqui do que desde 2016. Eu quero trazer para vocês que isso não é crítica a ninguém, eu só estou trazendo fatos, porque a gente precisa resolver algumas coisas, né, para conseguir andar. Mas quando o prefeito disse isso, eu entendi, eu tenho uma missão. Meu próximo passo é dizer, ó, tá aqui o projeto, tá aqui, porque existem muitas lendas ali acerca daquele local, mas quero dizer para vocês que nós estamos em cima, nós vamos para cima com a maior brevidade possível, entregar o mercado, né, de uma forma para a população, nem que no primeiro momento seja paliativo, ou seja, assim que liberar alguns eventos, que possam já trazer algumas exposições, otimizar inclusive aquela arquitetura para exposições fotográficas, momentos, enfim, nós vamos usar aquele espaço, porque ou nós, cidadãos, né, e artistas, entramos ali e ocupamos aquele espaço, ou nós deixamos de novo, né, para os drogados, atirado à mercê aí do abandono, né, que era a situação que a gente encontrou. Então, Pedro, a gente, obviamente, tem planos e vontade muito claras para o Matador, né, São Geraldo, a ilha, a gente já tem muitas conversas com a AMA, né, que sempre desenvolveu, e a gente quer, de uma forma, deixar isso muito maior, dar muito uma lente de aumento, um olhar com mais atenção, né, para isso, as potenciais parcerias. Eu já tive inúmeras conversas para criar passeios de barcos que realmente tragam turista para fazer esse passeio, não seja algo que acontece de forma esporádica. Então, nós temos muito planos de levar, de criar, por exemplo, ligar a Praia da Alegria, tantos anos atirada e hoje revitalizada pela CMPC, todo mundo em Guaíba sabe, né, de contrapartidas, óbvio, a gente não tira o demérito. A Praia da Alvorada, a gente teve conversas claras, eu fiz várias reuniões com a canoagem, para nós tentarmos criar um mecanismo que ligue ali essas 3 orlas, né, que é uma orla só, mas esses 3 locais da orla, que hoje estão bonitos, talvez para criar canoagem, criar eventos. No calendário de eventos, a sugestão de fazer cinema, por exemplo, o Cine Alegria, trazer aquela praia. Então, são muitos projetos, Pedro. Eu ia passar aqui o resto da noite falando isso, mas em termos também de turismo, Pedro, quero te falar que quase todas as ações que contemplam a cultura, eu estou tentando criar essa otimização da cultura
para alavancar o turismo, né? Porque o turismo, para mim, faz parte também dessa roda da economia criativa que nós estávamos falando anteriormente, né? E manter as grandes conquistas, isso é importante. A jardineira, que eu fiz reunião aqui, e manter a jardineira, mas o meu pedido para elas, eu quero que essa jardineira vá até a Praia da Alegria. Vamos botar essa jardineira para ir para visitar, para conhecer, a pessoa vir para conhecer Guaíba e não conhecer só até ali a área verde, né? E conhecer só o nosso sítio histórico. A gente tem que abrir a nossa cidade para a nossa população, né? Então, assim, essas são ações. A gente não quer um turismo centralizado, assim como a gente não quer E a gente acredita não só que por uma questão ideológica, viu, Pedro? Acredita que isso possa realmente trazer um fomento maior na economia local, por exemplo, de bares lá da Alegria, né, de hotéis descentralizados do centro. Então, é uma compreensão que a gente não tem um compromisso com o bairro, a gente tem um compromisso com o município. Então, onde nós tivermos possibilidade, né, de fomentar turismo, lá nas Pedras Brancas, um açude, e eu me lembro como criança de lá com meu pai, aquilo estava cheio, com gente vendendo, e hoje está totalmente retirado. Eu não estou dizendo que é uma revitalização, estou dizendo um novo olhar, tentar, saca, ter maior. E usar uma identidade, uma conquista, Pedro, que isso não vai tirar. É sim a cidade berço Farroupilha, e com muito orgulho a gente fala isso, mas ela é sim também, e deve ser, o berço da onde a nossa cultura, o nosso turismo chega para as pessoas que mais precisam, o berço da solidariedade, o berço da empatia, o berço da equidade, sabe? Eu quero ter mais um monte de berço aqui. Para mim não serve só eu ser o berço Farroupilha. Eu quero ser o berço da cultura, o berço da economia, o berço real da 10ª economia do município, que se reverta isso para o povo, porque a gente é a 10ª economia, Pedro, tu me desculpa, só na arrecadação, porque isso não está na ponta. A gente não tem uma qualidade de vida no nosso município que consiga justificar esse título, né? Me desculpa um pouco de ativismo pessoal, tá? Me perdoem, quem me conhece sabe que eu falo isso tudo sempre com muita ênfase, por amor realmente ao que eu faço e acreditar em cada palavra que eu estou dizendo. Então, Pedro, e lembrando, a comunidade será chamada a participar e a pensar tudo isso que eu estou dizendo. E se discordar, nós não vamos fazer, porque no nosso modelo de gestão existe uma governança participativa que a gente está em pandemia, não estamos conseguindo, que vai atuar nos bairros, muito parecido com o modelo de orçamento participativo, onde o povo vai opinar onde é que vai o nosso dinheiro. Então, gente, eu chamo todos a nos darem esse voto de confiança que o nosso prefeito já pediu, para a gente conseguir colocar, espraiar a nossa vontade das políticas públicas. Eu, especificamente no setor do turismo, da cultura e do esporte, vou falar do esporte também, várias reuniões minhas, com o diretor Luciano, irmão, várias coisas a gente reverteu, eu disse, cara, isso aqui tem que agregar valor, não é só uma rústica, vamos fazer uma rústica pelo câncer infantil, vamos fazer uma rústica pelo quê? Pela questão da solidariedade. Então isso sempre está muito claro para nós, nas construções dos nossos projetos, das nossas ambições pessoais e coletivas. Também tem tu falou em solidariedade, vou lembrar para tu falar, tem um evento acontecendo agora em busca de solidariedade, é isso? Começa segunda-feira, Pedro. Eu tenho muito orgulho e gratidão assim, para a gente entender, nós vamos colocar à disposição. E eu estou fazendo isso de uma maneira muito célere, entendendo que esse é o momento que as pessoas, os artistas, né, estão precisando muito de amparo. E uma classe muito castigada, muitas foram, tá? Inclusive a minha, por exemplo, de cineasta, de produtora audiovisual, porque eu fiquei um ano praticamente sem ter trabalho, porque é coletivo, é diferente, né? Mas os músicos, com fechamento de bares, de feiras, de eventos, eles estão muito castigados. E quem vive disso, Pedro, tem muito músico passando fome, irmão. Eu sei, amigos, pedindo dinheiro, indo atrás, entrando em depressão, saca? Então, é a minha obrigação. Eu não quero que ninguém entenda ou imagine que o secretário tem uma virtude ou um olhar. Eu imagino que esse é o mínimo
que eu posso tentar fazer à frente dessa cadeira que eu estou. E pensem bem, para eu conseguir fazer isso, senhoras e senhores, dentro da estrutura pública, em termos de orçamento, por exemplo, para contratar uma equipe para fazer, isso demoraria o trâmite todo de orçamentos, de empenho, e vai e vem, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sendo rápido, né? Ou seja, até lá. Então, o que eu fiz? Eu pedi sair para bater de porta em ajuda. Agradeço muito ao meu colega que veio trabalhar comigo aqui da minha equipe, ao Márcio Marmota, que trouxe equipamento. Eu peguei os equipamentos da minha produtora, nós botamos mais os equipamentos que estavam na Setudec, né? Alguns empresários locais, inclusive com equipamentos, emprestando, e a gente falando tudo para o povo. Então, a partir de segunda a sexta, todo dia às 19 horas, 2 músicos vão fazer uma live aqui com todos os protocolos, né, respeitando todos os protocolos protocolos sanitários, perdão, né, de distanciamento, de álcool em gel, máscara, mas porque eles precisam, senhores, de doações. E é uma doação de R$10, R$20. Toda essa live eles vão estar com o Pix, que é direto deles, a secretaria não se envolve com 1 centavo de dinheiro. Então, assim, a gente vai dar estrutura para eles. Nós vamos, através do meu trabalho também, né, de diretor audiovisual, diretor anos de televisão, de programas de TV do SBT, a gente quer fazer o melhor possível com o que nós temos, mas o objetivo não é a melhor qualidade das lives, não é a melhor qualidade, né, de se passar essas canções, mas a melhor qualidade de amor ao próximo, de amor ao semelhante. E nessa demonstração, a gente entender que cada um de nós pode passar para cada músico que está ali uma doação no seu Pix. Então, de segunda a sexta, nós vamos ter, já de cara nós temos Arthur Seidel e Binho Ribeiro na segunda, isso já vai ser divulgado, tá? Eu não vou falar todos de cabeça, eu não vou lembrar, mas nós vamos ter o pessoal do samba, o Velto, né, o Velto Correia, meu Deus, o Easy, me perdoem aí se eu tiver... Enfim, essa semana toda já nós lançamos ontem, Pedro, e para vocês entenderem, hoje nós já temos 30 músicos. Nós lançamos ontem à noite, não fazem 24 horas que foi lançado. Então, olha a necessidade. E além da necessidade financeira, a necessidade do artista é de palco, é de luz, é de mostrar a sua arte. E nós não estamos gastando R$1 do dinheiro público para fazer isso. Um único real. Estamos gastando muita vontade de trabalhar, conseguimos doações, parcerias com o setor privado, parcerias nossas, inclusive, que trabalhamos aqui, eu botando meu equipamento à disposição, o Márcio Marmota botando o equipamento dele, trazendo a expertise dele para auxiliar, eu trazendo a minha, e mais toda a nossa equipe, que não é grande. A Natália Nobre, incansável, a própria Alice faz lá com o grupo dela de comunicação, trazendo isso, né? A Jaque, minha assessora, também, né, muito empenhada. A Marina Gutierrez, a museóloga, inclusive ela que vai comandar, ela que vai apresentar, fazer pedido, vai ser a nossa apresentadora, todos nós nos envolvendo. E o único intuito dessas lives é dizer, ajudem essa galera que está muito tempo sem tocar em bar, muito tempo sem conseguir uma renda, alguns com renda complementar, mas outros é a renda da própria vida. E muito em breve nós teremos músicos conhecidos do grande público pedindo para a gente auxiliar. E eu faço aqui, convoco a todos a participarem a partir de segunda, seja com R$10, seja com 20, seja com 5, seja com 50. Empresários, se puderem ainda mais, é direto nas contas dos artistas. E também às tardes nós vamos trazer o pessoal do artesanato, né, para fazer ali, que também foram, né, não tem turismo, vai vender artesanato para quem? Então, né, tá muito difícil. Então, nós também vamos botar, perdão, o Pix ali, me falhou a voz, botar o Pix ali das artesãs, dos artesões, nós vamos trazer elas, perdão, tomei uma aguinha aqui para molhar o bico, nós vamos trazer elas, Pedro, para darem uma aula, ensinar, né? Enfim, nós vamos criar mecanismos, mas para elas também receberem, esse dinheiro é todos para elas, nós vamos trabalhar muito, nós estamos preparando aqui o estúdio do Museu Carlos Nobre, está ficando bem bacana, né? Nós mesmos botando a mão na massa, subindo em escada, trocando toda a questão ali, que inclusive nós já vamos fazer uma reforma bem interessante para o nosso teatro, enquanto a gente estiver aí na gestão.
pelo menos a curto prazo, a longo prazo, a gente vai lutar muito pelo restauro do Museu Carlos Nobre na sua totalidade. Isso que tu tem mais 4 anos de gestão aí. Bom, aí tu tem que perguntar para o nosso prefeito. Olha, uma questão antes de terminar, nós já estamos encerrando essa live, mas eu não podia deixar de falar desse assunto. Quando o Maranata assumiu, houve um movimento que questionava de não ser mais secretaria e ser uma fundação. A ideia essa ideia está esquecida ou tu acha que está sendo construída uma nova política cultural para deixar de ser uma secretaria e ser uma fundação? O que tu acha disso, Ivo? Bom, que bom. Eu fico muito feliz com essa tua pergunta, Pedro, né? E isso já dá uma clareza de quanta liberdade o nosso prefeito nos dá para falar o que a gente pensa, o que a gente acha e agir. Mas eu quero te dizer claramente, Pedro, primeiro que eu acho que foi uma conquista coletiva, mas mais do que uma conquista coletiva, o nosso prefeito, além de ter ouvido um anseio público, como tu disse, houve essa movimentação por parte cultural de não ser extinta a nossa secretaria, né, Pedro? Mas eu acho mais, Pedro, e eu posso falar acho porque a verdade é que hoje eu não tenho nenhuma determinação para que eu tenha alguma ação em relação a transformar isso em uma fundação, né? Mas te garanto que também não foi esquecida, e não foi esquecida, e vou te dizer, hoje eu tive acesso a uma leitura clara do que é e como é a fundação, pelo menos a ideia embrionária da fundação, e eu posso te garantir, Pedro, que a fundação, hoje eu posso garantir, e tu sabe, outros colegas da cultura sabem, que enquanto eu não tive acesso, eu não me coloquei nem a favor e nem contra, né? Eu como artista não era, né, não estava longe de se pensar em virar um secretário, mas quero te dizer que será, falo isso com toda a propriedade, né, de pessoa física, será, se nós conseguirmos montar, e eu espero que consigamos, essa fundação no modelo que o nosso Caselani, administrador da prefeitura, pensou e executou e trouxe junto com todo mundo que assumiu ali aquele momento, né, que foram os 2 primeiros meses até nós entrarmos, será uma grande conquista. Se haverá uma ideia de extinção da secretaria ou não, para não fugir da tua pergunta, e não é o meu perfil, não sei, não tenho nenhuma notícia por enquanto, eu opero como secretário, né, não, com um orçamento de uma maneira clara, estou fazendo tudo que eu posso e bolando, né, com autonomia de secretaria, mas eu vou dividir contigo uma vontade pessoal, tá, Pedro? De nós não deixarmos morrer a ideia dessa fundação. Porque a fundação, Pedro, é uma autonomia muito grande de projeto. Vou te dar um exemplo muito básico. E eu poderia passar mais 3 horas falando disso. Mas muito básico, porque eu acho que isso também, a secretaria, nós podemos construir isso a muitas mãos. Construir isso com o conselho, pensar melhor esse mecanismo. E eu acho que esse é o tempo que o Maranata deu para a nossa classe, sabe? Tá, vocês não conseguiram entender, ou não concordam, ou discordam, acho que ele não entrou nesse mérito. Então, já há uma demonstração do nível e da flexibilidade da nossa gestão. Porque a gente sabe, né, inclusive a gente vive nesse município, a gente conhece essa... Não se ouvia muito a comunidade, não. Esse movimento aí passava bem batidinho e depois vão gritar e acabou o assunto. Isso é um outro fato que eu posso trazer para cá. E essa conquista é uma conquista muito interessante na minha visão da classe. Então, Pedro, eu quero dizer que eu não gostaria, eu gostaria de perder a possibilidade, eu não acho que deva morrer. Sinceramente, nós falamos muito com o Caselani, que é, como a gente diz, o pai dessa criança, o primeiro, né, aí a pensar, o Maranata a gostar muito dessa ideia, por entender que nós teríamos autonomia, Pedro. Hoje a secretaria, hoje sempre, para que a gente possa conseguir verbas que não estão ligadas diretamente ao nosso orçamento, a gente tem que fazer parcerias com produtoras de eventos, enfim, nós não temos autonomia para captar dinheiro. E o nosso orçamento, sinceramente,
é muito pequeno para as atividades e para aquilo que nós gostaríamos de fazer. Por exemplo, o fato de nós não termos um cinema há tantos anos nesse município, não termos um teatro. Então, são questões assim que eu não consigo compreender. E vou batalhar muito para que nós tenhamos, hein? Mas eu quero te dizer assim, Pedro, com uma fundação, o modelo de gestão de uma fundação, que é óbvio que será amparado financeiramente, né, pela secretaria, não vou entrar no mérito se para ter uma coisa precisa desconstruir outra, essa eu acho que é uma opinião muito pessoal, mas o fato entre tudo isso é que eu acho que nós como classe, não devemos esquecer a ideia de fundação, porque é uma ideia de um colegiado, uma voz não só consultiva, mas deliberativa, onde nós temos uma figura de um presidente que corresponde aos anseios, né, e às aprovações de um setor, isso como qualquer fundação, né, construída. Então, Pedro, a Guaíba das Artes, né, que já é aí, teoricamente, ou até se aprovar ou não, se criar essa fundação, o nome dessa fundação é algo que eu simpatizo muito, acho que tem que lutar. Agora, realmente, Pedro, se a secretaria, né, ela onera ou não, se o governo entende ou não que pode priorizar mais o serviço, o trabalho do ator, do ator que eu digo de uma forma geral, não específica, mas do ator cultural, né, do produtor cultural e a gestão, enfim, do esporte, eles conseguem ter mais autonomia, inclusive orçamentária, que eu acho que esse é a maior questão, através de um CNPJ. O poder público não pode, eu tenho que dar dinheiro, dar que eu digo, dar não, mas ter uma parceria e muito desse dinheiro, e perco, inclusive, a autonomia de pensar, de execução, quando eu tenho um parceiro que é uma produtora que está lá para fazer a execução. Então, eu acho que é uma mesa a ser colocada, Pedro. Mas eu estava dizendo, essa resposta, Pedro, é única e exclusivamente, né, a médio e longo prazo, quem pode te dar é o nosso prefeito, o modelo de gestão. E eu posso te garantir que a mim nunca chegou nisso, eu tenho aqui autonomia e o pedido que eu trabalhe muito pela comunidade através da secretaria, mas que sim, né, se fala em que a gente tenha sim essa fundação. Eu penso, Pedro, agora vou dar uma opinião extremamente pessoal. Penso eu como artista, como hoje secretário que estou, acredito que isso possa ser evoluído e se tiver que haver lá na frente uma transição, né, de secretaria para a fundação, que realmente seja nesse tempo que o nosso prefeito nos deu para construção, para compreensão, para conversa, para se fazer isso de forma coletiva, né, minimizando os temores, minimizando os erros e trazendo a compreensão. E no que depender de mim, no que concerne a mim, dentro desse processo, essas são as ações que eu penso em ter. Mas hoje a minha realidade é, à frente dessa secretaria, trabalhar ela como uma secretaria mesmo, à disposição da nossa população. É isso, pessoal. Eu, primeiramente, quero agradecer ao Ivo por ter aceito esse convite. Eu vou me despedir daqui, eu vou deixar para o senhor Ivo fazer as palavras finais direto, nós terminamos. Eu, Pedro Molnar, jornalista, me despeço daqui, agradecendo o Ivo e convidando o pessoal de novo para a próxima quinta-feira, mais uma live do Papo Guaibense. Ivo, muito obrigado e conte sempre comigo, amigo. Tá contigo a palavra para finalização. Só quero agradecer, gente, agradecer a todos, agradecer a ti esse espaço, agradecer novamente ao nosso prefeito, né, agradecer a nossa vice-prefeita, a toda a nossa equipe da prefeitura, e desejar a todos nós consigamos fazer um grande trabalho à frente dos nossos cargos, para que o nosso município, né, com essa consciência, com essa visão humanizada de gestão, possa realmente dar um pouco de alento para o nosso povo, que anda tão sofrido e esquecido. Pedro, primeiro o senhor, para com isso, a gente é amigo, eu entendo a liturgia do cargo, mas eu quero dizer para vocês que eu quero fazer uma gestão muito acessível, entendendo que eu sou, sim, como eu disse no início, né, eu acho que eu tenho feito isso com muito esmero, atendido as pessoas, e
eu vejo isso por parte das pessoas, a facilidade que tem ao acesso a mim, elas ficam surpresas e eu fico, mas como assim? Eu estou aqui, essa é a minha função, né? E eu fico muito grato. Quero pedir de novo a todos aqui, Pedro, usando o teu espaço, que a partir de segunda, né, acompanhe. Se não puder, de alguma maneira, né, colocar algum dinheiro, eu sei que não está fácil para ninguém, para ajudar os nossos artistas, que pelo menos prestigie, porque para um artista também, né, ser a audiência para um artista, o aplauso para um artista vale muito mais do que dinheiro, mas lembrando que nesse momento eles também precisam de auxílio. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado ao repórter guaibense, e Pedro, eu espero realmente, à frente dessa cadeira, ter muitas conquistas e fazer muitos amigos, mas eu já disse isso algumas vezes, a minha função aqui, além de fazer amigos, e nem é essa a minha função, esse é um desejo, a minha função é fazer chegar a cultura, né, através dela a economia, né, o turismo, chegar onde não chegava, ajudar aqueles que mais precisam e continuar o que estava bom para melhorar também, fazer o que não existia, melhorar o que estava ruim, continuar o que estava bom, inovar e fazer muito melhor. Né? Obrigado, quero dar boa sorte a todos os secretários aqui, para que seus governos, para que suas gestões possam ser o mais célere possível, né, dentro das suas demandas aí, para que a nossa comunidade possa obter os resultados da melhor forma possível. Beijo no coração de todo mundo. Obrigado. Até mais, Silvio. Até quinta-feira. Tchau.